Ó, com essas dicas aqui que eu vou te dar, você vai estar igual o Hernandes Dias Lopes, sempre pronto para poder trazer uma mensagem pro coração das pessoas. Seguinte, eu tenho uma sugestão para você fazer uma leitura devocional melhor da sua Bíblia. Transformar os seus momentos devocionais. Por quê? Como é que a imensa maioria das pessoas faz a devocional? É um momento em que ele pega um livrinho de devocional, às vezes aqueles livrinhos lá, como por exemplo, o mais famoso aqui no Brasil é o Presente Diário, antigo Pão Diário. Eu sempre falo Pão Diário, desculpa. O Pão Diário ou Presente Diário, você, então, tem uma pequena reflexão, um pequeno versículo bíblico baseado nela, e tem bons devocionais, assim, para dar de presente. Por exemplo, eu gosto muito do C.S. Lewis, eu gosto muito do John Stott, mas veja, tem limites esse tipo de material. Por quê? Porque você pega uma curta passagem e fica um curto tempo ali. E você vai ter o quê? Um resultado curto também. Você vai ter um entendimento superficial da passagem. Geralmente são textos assim sem o seu contexto, são passagens assim que não são trabalhadas, não tem espaço para o autor trabalhar isso lá. Então eu tenho para você uma sugestão para você mudar o seu devocional. Ao invés de você gastar pouco tempo numa pequena passagem bíblica, eu gostaria de te sugerir para que você gaste muito tempo em um livro bíblico inteiro. Como que eu faço os meus devocionais? Eu geralmente seleciono um livro bíblico. Por exemplo, pega a primeira carta de João. É um livro que não é grande, é uma epístola de 5 capítulos apenas. E aí então eu vou ficar 3, 4 meses lendo a epístola de João. Ou seja, eu vou ficar lendo, relendo e eu vou ler também comentários bíblicos junto da minha leitura. Aí sim eu começo então a ir para um outro nível. O que você faz? Você pega um comentário bíblico mais técnico, o que a gente chama de um comentário mais exegético. O que é isso, Pedro? Comentário exegético é um comentário bíblico que vai trabalhar as palavras ali no original, vai discutir autoria, data, estrutura do livro. Isso é tão importante, a gente saber a estrutura do livro, como que João argumentou, o que ele argumentou, para quem que ele argumentou, para quem que ele estava escrevendo. Você pega isso num belo de um comentário mais técnico, mais exegético. E aí você pega depois um comentário, só precisa de 2, tá? Você pega um outro comentário mais homilético. O que é isso, Pedro? Vem de homilia, sermão. É um comentário que geralmente são sermões de algum grande pregador transcritas e que você pode acompanhar uma mensagem ali tirada de cada parte. Então veja, o que eu faço? Primeira coisa, eu pego o livro bíblico e eu faço a estrutura dele. Eu vou dividindo ele nos parágrafos, porque quando um autor quer comunicar uma ideia, ele coloca num parágrafo. Eu vou lá e divido todos os parágrafos, e aí cada dia da minha devocional ou da minha semana de devoções eu vou lendo um parágrafo. E aí eu leio o que os 2 comentários falam sobre aquele parágrafo e eu vou lá e faço as minhas anotações. Pronto! Você vai ficar muito mais tempo de fato em João, mas você vai ter muito mais segurança, porque você tá lá 3 meses sabendo qual que é o problema que ele tá enfrentando, quem são as pessoas para quem ele tá escrevendo. Você vai se sentir confiante para dizer assim, para uma pessoa que te procura e você quer dar um conselho para ela, você vai ter um conselho bíblico para dar para ela. Você não vai ficar assim com um versículo bíblico solto na cabeça para citar a qualquer custo. Você dedicou o tempo. Essa pra mim é a melhor maneira de se fazer um devocional. Essa é a melhor maneira pra mim porque você tem mais respeito pela escritura, o contexto dela, a intenção do autor, o que ele queria, como que a gente aplica no nosso dia a dia. Você vai ficar muito mais habilitada para ser um conselheiro bíblico, uma conselheira bíblica. Se você precisar, de fato, pregar em algum lugar, você vai ter conteúdo pronto para pregar. Você pode pegar um texto bíblico, falar quem que é o autor, falar o contexto, qual que é a lição daquele texto e aplicar na vida da pessoa. Pregação é isso. E você tem condições de fazer. Para mim, é muito melhor a gente gastar mais tempo num espaço curto de texto bíblico do que pouco tempo em pouco texto bíblico. E mais, você pensa assim, nossa Pedro, mas não é muito devagar? De fato, você pensasse em 3 meses, eu vou fazer isso com 4 livros bíblicos só. Agora pensa em 10 anos. Pensa em 30 anos. Sua vida como cristão. Você vai ter uma bela de uma biblioteca com comentários técnicos e homiléticos. Você vai ter percorrido profundamente vários livros bíblicos. Uma coisa que eu também faço, eu dirijo muito, então eu pego um sermão também naquele parágrafo. Pego um sermão do Hernandes, do Augustus, do Emílio Garófalo, do Tarcísio.
Pega um sermão sobre o que eles estão pregando ali e ouça também. Veja, você vai passar a semana toda imerso naquilo. É impossível que nas suas conversas, no seu trato com o seu cônjuge, nos seus filhos, você não vai colocar isso pra fora. A boca vai falar que o coração tá cheio. Do que você lê uma partezinha aqui hoje, lê uma partezinha amanhã, lê uma outra partezinha. Muito provavelmente você nem lembra qual foi o texto bíblico do começo da semana que você leu nesses devocionais mais superficiais. Então minha dica é: gaste mais tempo num texto bíblico menor. Pegue Efésios, pegue Gálatas, pegue Marcos e vá profundamente naquilo. Isso vai enriquecer muitíssimo sua vida devocional.